Estão bem? Último culto do ano. Já vamos para 2021. Semana que vem esse ano acabará, amém? Para a glória de Deus nós estamos bem. Por isso nós estamos aqui, para agradecer ao Senhor por este ano que foi difícil, mas o Senhor nos sustentou até aqui, nos deu saúde, não deixou faltar nada nas nossas casas. Então esse é o motivo de nós adorarmos ao Senhor, amém? Ele tem suprido todas as nossas necessidades, seja ela física, seja ela financeira. O Senhor tem suprido e cumprido a sua palavra. Se você pode agora, eu gostaria que você fechasse um pouco os seus olhos, baixasse um pouco a luz, tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, que não veio. Eu gostaria de orar, amém? Se você também pode, com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria, reserve esse tempo para falar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um domingo nós estarmos em sua casa. Apesar de toda essa dificuldade que passamos, a sua igreja se manteve forte, não fechou. Talvez muitos pensassem que não conseguiríamos, mas o Senhor nos sustentou, nos deu graça. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, dessa porta estar aberta, nós estamos aqui. Nós queremos te adorar, Pai, queremos te louvar e também que o Senhor abençoe a cada um daquele que ajudou, Pai, sim, que ajudou também financeiramente esse ministério, Pai, a continuar com essas portas abertas. Nós te agradecemos, te louvamos, que o Senhor possa multiplicar na vida de cada um que ajudou este ministério a estar de pé até agora, o último culto do ano, e que o ano que vem nós possamos viver sobrenatural, Pai, ainda mais em sua casa, fora da sua casa, que nós possamos manifestar de forma grandiosa o seu poder àqueles que precisam ouvir o seu evangelho, Pai, que nós possamos ir às praças, ir aos locais aonde pessoas precisam ouvir esta mensagem, que o Senhor possa capacitar a cada um de nós e aqueles que têm o desejo de fazer esse trabalho em sua casa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento para compreendermos a sua palavra neste momento, para que possamos compreender tudo aquilo quanto o Senhor tem para as nossas vidas e tem para o próximo ano também. Em o nome de Jesus, amém. Se você está com a sua Bíblia, pode acender a luz. Você que está aqui, você que está em casa, se você está com a sua Bíblia, ou com o seu celular que possui a Bíblia, levante-a um pouquinho e repita comigo assim: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito, essas sementes transformam a minha alma, essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, texto bem conhecido já. Prometo que não vou demorar muito com a palavra, será uma palavra mais breve, contanto que você consiga entendê-la e possa praticar essa palavra no seu dia a dia, amém? Mateus capítulo 6 e versículo 33. Mateus 6 e 33. Todos acharam? Rafael cortou o cabelo, ficou bonito, hein, Rafael? Gostou, evangelista? Mateus 6 e 33. Posso ler com vocês? Vou ler então. Diz assim: mas buscai, repita comigo, mas buscai primeiro, de novo, mas buscai primeiro, de novo, mas buscai primeiro
O reino de Deus e a sua justiça. O que o texto está pedindo? Para buscar primeiro o quê? Então o texto está pedindo para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34, não fiquem quietos, não vos inquieteis. Quando se fala de inquietação, Edson, se lembra automaticamente o quê? De não estar em paz, correto? Esse texto é muito usado quando nós falamos de não estar em paz, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele vai cuidar de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O texto está falando assim, busque em primeiro lugar. A busca em primeiro lugar não é as outras coisas. A busca em primeiro lugar é do reino de Deus. A busca em primeiro lugar não é do dinheiro. Não é em primeiro lugar o dinheiro, não é em primeiro lugar a fama, não é o primeiro lugar o status. O primeiro lugar que deve ser buscado é o reino de Deus. Mas algumas pessoas confundem esse texto. E o fato de você estar descansando não significa que não se deve tomar nenhum tipo de atitude. Algumas pessoas entendem que ficar em paz, ou entregar, ou confiar em Deus é não tomar atitude nenhuma, João Pedro. Algumas pessoas entendem, eu estou em paz, estou com Deus, e ficar deitado numa rede sem fazer nada. Não é isso que nós estamos falando. Quando se fala em manter o coração em paz e o coração em fé, não significa não tomar nenhuma atitude, mas significa tomar a atitude correta. Amém? Confiar em Deus, manter o coração em paz, não significa não tomar nenhuma atitude, Carlos. Porque não tomar nenhuma atitude é ociosidade, é não fazer nada. E o texto não está falando disso. O texto está falando em tomar a atitude correta. E qual é a atitude correta que o texto está falando? A atitude correta é: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas? Ele está falando no 25. Porque eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Preocupação em excesso. Nós que somos chamados cristãos, porque você que está aqui é chamado cristão. O que significa ser chamado cristão? É ser um imitador de Cristo. Ser um imitador de Cristo é seguir, Karina, aquilo que ele faz, aquilo que ele fala. O diácono Renan, ele usa uma frase, né, que até o evangelista William usou semana passada: você não sabe o tamanho do potencial que você tem. Realmente, muitos não sabem o potencial que tem, porque não leem a Bíblia. Não é verdade? Porque para nós sabermos o potencial que temos, se nós lemos a Bíblia, automaticamente sabemos o que somos, o que ele acabou de falar. Nós somos o que Deus diz, mas o que Deus diz a nosso respeito? O que Deus quer ao nosso respeito? Ele está falando, busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais as outras coisas? Não te faltará nada, nem o que comer, nem o que vestir. O seu coração estará em paz, porque você tomou uma atitude. Não deixou eu confio em Deus e não tomo atitude nenhuma. Não, você vai fazer a sua parte, mas não vai ficar inquieto pelo dia de amanhã. Ele está falando para nós vivermos o hoje. Significa que eu não tenho que planejar? Não estamos falando de não planejar. Estamos falando de não se preocupar, ou agir como Cristo agia em cada situação. E como Cristo agia em cada situação? Como eu sei se estou ou não fazendo a vontade de Deus e vivendo aquilo mesmo que Cristo quer de nós? Há um texto em Mateus capítulo 17, deixei tudo perto aí, Mateus capítulo 17 e 14. Uma coisa que a igreja Vida Cristã, e isso serve para os outros anos, isso não vai mudar. Uma coisa que nós temos aqui como fundamental, você que está vindo à nossa igreja, que nós pregamos, é o seguinte: nós não queremos cristãos que fiquem na infância. Como assim, pastor, na infância? Eu nasci de novo e continuo assim. Não, não é isso que nós queremos. Nós não queremos que as pessoas elas cheguem e continuem no mesmo estágio que chegaram. Não é isso que nós queremos.
Eu sei que existem muitas igrejas que fazem com que as pessoas permaneçam nesse estágio para que haja uma dependência do pastor. Nós também não estamos falando para descartar a figura do pastor. Nós estamos falando sobre desenvolver pessoas para que novas pessoas recebam a mensagem. Você tem que ser um canal para levar a mensagem para outras pessoas. Você que está aí sentado, eu que estou aqui, nós temos que ser o quê? Canais para levar essa mensagem. Nós saímos da ociosidade para uma vida ativa no reino de Deus. Ah, pastor, eu estou tão ocioso. Não é isso que a palavra quer. A palavra quer o quê? O que Deus quer? Que nós façamos o que Ele fazia. Vamos lá, vamos ver o que Jesus fazia. 17:14, eu não sei quais são as dificuldades que se achegam, Gil. Talvez na sua casa, na sua família, ou pessoas próximas a você, ou de qualquer outra pessoa que esteja aqui, mas para cada dificuldade existe uma resposta na palavra. Olha só, Mateus 17:14, como está na sua Bíblia, irmão Rogério? A cura de um menino endemoniado, a minha está a cura de um menino lunático. A palavra em Mateus 17:14 fala a respeito de um menino que ele tinha um problema, e parece ser um problema de epilepsia. Ele tinha ataques. E tanto o texto de Mateus 17, como de Marcos, se eu não me falha a memória, 9, Lucas também, diz o seguinte: quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Nos outros textos fala que esse homem, na verdade, este homem ele pega e leva o seu filho até os discípulos. Ele leva até aqueles 12 que Jesus já tinha instruído. E quando ele chega para que aqueles homens expulsassem o demônio, aqueles homens não conseguem expulsar o demônio, diácono Carlito. E você pode estar se perguntando: ué, mas eles não eram os discípulos de Cristo? Eles não andavam com Jesus? E uma coisa que fica notória, além dos outros textos, é que havia um desespero, porque não conseguiram expulsar aquele demônio. Havia uma inquietação, Tainá, porque eles não conseguiram fazer aquilo que a palavra, e aquilo que Jesus queria que eles fizessem. Só que você não vê desespero em Jesus, e você deve estar se pensando: ah, mas Jesus era Deus. Realmente. Mas uma coisa que tem que ser falado, Lisângela, é que quando Jesus ele encarna como homem, ele não vem, Jonatas, com a prerrogativa de exercer todo o poder que ele possuía nos céus. Ele vem como um homem comum, ministrar para pessoas comuns. Ele vem como uma pessoa semelhante a eu e você, para justamente ministrar o poder de Deus mediante a fé. E olha só o que acontece, olha só o que Jesus fala nesse texto. 16, e trouxe os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus já havia dado poder para esses homens exercerem o poder de Deus lá em Mateus capítulo 10. Nós estamos em que capítulo agora? Já se passaram quantos capítulos? 7. Estamos no capítulo 17. Já havia sido dado poder. O Gil vai falar que é 6. E Jesus respondendo disse, olha o que Jesus responde para aqueles homens: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrerei? Tragam-me aqui. Por que Jesus falou que aquela geração era incrédula e perversa, se haviam homens que possuíam poder para fazer aquilo? Porque Jesus estava esperando um outro tipo de atitude. Qual era a atitude que Jesus esperava daqueles homens? Que aqueles homens expulsassem o demônio. Você começa a compreender que o reino de Deus, ele chama
os cristãos para uma vida ativa no reino. O reino de Deus, na verdade, é uma vida onde nós recebemos a vida dele e exercemos essa vida. A responsabilidade é nossa de exercer a vida de Deus, Cadu. E repreendeu Jesus o demônio. De novo, quem deveria ter repreendido aquele demônio? Quem? Quem deveria? Vamos nos colocar no lugar. Quem deveria ter expulsado aquele demônio? Éramos nós, se estivéssemos lá. Quando nós não cumprimos a palavra dele, quando ele há um propósito para todos nós, e nós não fazemos, nós nos enquadramos nisso, geração incrédula e perversa. Mas Jesus, ele sabe lidar com as dificuldades. E Deus está nos chamando para saber lidar com essas dificuldades. Enquanto nós estivermos aqui, evangelista, todos nós estaremos expostos a qualquer tipo de problema. E um desses problemas é a questão da doença. Aquele moço estava doente. E Jesus, ele repreende o demônio e sai dele. Desde aquela hora, o menino sarou. O menino ficou curado. Jesus manifestou o seu poder, Ludmila, e aquele menino ficou curado. E os discípulos então eles se achegam e falam: por que nós não conseguimos, mestre? Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Jesus responde: faltou fé para que vocês pudessem operar o milagre. Então vou orar ao Senhor para que Ele me dê mais fé. Então ore bastante, com bastante fervor, que Ele não vai te dar. Sabe por quê? Fé não se vem com oração. Fé se vem com leitura da palavra. Vou repetir, fé não se vem com oração. Senhor, me dá mais fé. Não é assim que vem a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Repita comigo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De novo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Naquele dia, aqueles homens talvez não estivessem bem sintonizados com a palavra de Deus. E custou caro, porque eles não conseguiram expulsar o demônio. Uma outra coisa que eu tenho que deixar claro aqui, é que as pessoas acreditam que Jesus, ele manifestava esses poderes por um poder à parte de divindade. Mas, quando Jesus faz isso, ou uma das duas coisas, ou ele manifestava fé, como nós manifestamos, e ele pede isso para nós, ou ele manifestava esse poder sobrenatural por meio da fé. Ou ele tinha um poder à parte, que era ativado pela fé, ou ele manifestava fé de verdade. Não existe um poder diferente do que nós lemos aqui, do que nós exercemos. E algumas pessoas têm essa mentalidade e acreditam que tudo deve ser relegado para depois, quando a palavra está nos ensinando que nós temos esta mesma fé. Se você está aqui é porque você tem convicção de algo. E quando você vem à casa de Deus, é para que você aumente essa fé em seu coração. E essa fé, ela não pode apenas aumentar e ficar aí. Essa fé, ela tem que ser levada a outras pessoas. E não é apenas responsabilidade do pastor. A responsabilidade é sua. Pessoas às vezes estão sofrendo ao seu lado e não há a manifestação do poder de Deus. Colocamos as coisas no segundo plano, e a palavra já nos disse, nós temos que buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Você não vê desespero de Jesus.
você não vê inquietação de Jesus. Você não vê medo de Jesus. E sabe o que Jesus está esperando também de nós? Essa mesma atitude. Mateus 8:26, um outro texto. Talvez amanhã ou depois apareça na sua família ou alguém perto de você que esteja enfermo. Qual é a sua função? Lembre-se desse texto. Se foi vontade de Deus, por meio de Jesus, curar aquele menino epilético, não é vontade de Deus também curar todas as outras pessoas, ou Deus é injusto? Ele cura só alguns. Será que o nosso Deus é injusto? Ele só cura alguns e outros ele quer ver morrer? Porque se Deus age dessa maneira, então ele não é muito diferente de outros governantes que nós já vimos por aí. Não é verdade? Ou ele não é muito diferente do amor que nós temos uns pelos outros, de favores e merecimento? Não. Quando Deus se manifesta por meio de Jesus na palavra, curando alguém, é porque ele também deseja curar a nós e os outros que estão à nossa volta, amém? Mateus 8:23, é um texto bem conhecido. Diácono Renan falou sobre terremotos. Talvez você não tenha vivido terremotos, mas já viveu tempestades, momentos turbulentos, e é nesse momento em que nós tendemos ao quê? A ficar desesperados, medrosos. Isso é comum, nós somos seres humanos, tem a nossa alma que fica mexida com coisas que nós vemos, com evidências que enxergamos. Só que quando se vive pela fé, Luiz, nós não olhamos para as evidências que estão ao nosso redor, nós olhamos para a palavra. E diz o texto aqui em Mateus 8:23, diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos fizeram o quê? Seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Ué, não estavam com Jesus? As pessoas acreditam, e é pregado um evangelho em que andar com Jesus significa não ter problemas. E se você aprendeu um evangelho assim, infelizmente mentiram para você. Se falaram para você que andar com Jesus ia sanar todos os seus problemas, mentiram para você. Você foi enganado. Isso aí não existe. Porque se isso existir, o texto de Mateus 6:33 já está errado. 6:34 também, porque ele diz, basta cada dia o que? O seu mal. Ele está falando que dia após dia haverão dificuldades para serem enfrentadas. É o que o texto está dizendo. Todos os dias haverão dificuldades a serem enfrentadas. As pessoas acreditam que vão ter uma vida com Jesus e não haverá mais dificuldades. Só existe um jeito de você não ter dificuldades, é morrendo. Mas morra com Jesus, que se você morrer sem Jesus vai ter problema. Amém? O único jeito de você não ter problemas é morrendo com Jesus. Basta cada dia o seu mal. E naquele dia, os discípulos estavam seguindo e o barco começou a enfrentar uma tempestade. Tanto em Marcos capítulo 4 como em Lucas capítulo 8, fala do mesmo jeito e fala que a tempestade era tão grande que entrava água no barco. Quem andou aqui já andou de barco? Alguém aqui já passou por tempestade no barco? Já passou, Diácono Carlito? É legal? Ruim, né? Diácono Gil, já passou por algum problema? Começa a entrar água no barco, como é que fica? Já aconteceu de entrar água no barco? Começa a entrar água no barco. Se entrar muita água no barco, acontece o que com o barco? Ele vira um submarino, não é verdade? Submarino conversível. Começou a entrar água no barco. 24, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Olha que maravilha. E Jesus, sabe o que ele estava fazendo? Lá no fundo do barco? Tirando um cochilo. No texto em Lucas fala que numa almofada ainda, dormindo numa almofada.
Enquanto todo mundo estava desesperado, Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Primeiro, que ele não estava inquieto. E segundo, que ele queria ver qual era a atitude daqueles homens. E qual era a atitude que Jesus esperava daqueles homens. E os seus discípulos, aproximando-o, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Os outros textos dizem assim: Senhor, você não está preocupado que nós vamos morrer afogados? E ele disse-lhes: por que vocês estão temendo, homens de pouca fé? Preste atenção, ele está falando exatamente da mesma coisa que nós acabamos de falar do outro texto. Eles não conseguiram expulsar o demônio porque estavam quietos e porque não tinham fé naquele momento. E esse texto está falando a mesma coisa. Estavam inquietos com a turbulência do mar e porque não tinham fé. No outro texto ele fala assim: aonde está a fé de vocês? Dentro do bolso? Cadê a fé de vocês? Por que vocês estão tão tímidos? Então ele levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Preste atenção. Tem coisas nesses textos que nós não captamos. Será que Jesus estava fazendo um trocadilho, ele queria tirar um barato com a cara daqueles homens? Será que ele queria tirar apenas um barato? Pô, eu consigo fazer, vocês não. Não era isso. Se Jesus cobrou uma atitude deles, é porque eles sabiam de algo que poderia ser feito. Se Jesus cobra uma atitude nossa, é porque ele já deu a condição para ser feita. Deus não é injusto para pedir algo de nós que nós não podemos fazer. É isso que tem que ficar bem claro, é isso que vai alimentar e alicerçar a nossa fé. Quando nós entendemos o que a palavra diz sobre nós e nós colocamos em prática, nós conseguimos viver os milagres, o sobrenatural, porque nós entendemos que o que Ele nos pede é o que Ele já providenciou. Então, quando a tempestade se levanta, existe algo para passar por aquela tempestade. Quando uma enfermidade se levanta, existe algo para vencer aquela enfermidade. Deus não é pego de surpresa. Deus já deixou todos os meios para que nós possamos passar por todas as dificuldades. Veja só. Não se trata de não fazer nada. Se trata de fazer aquilo que é correto. Vou repetir, não se trata de não tomar nenhuma atitude. Se trata de tomar a atitude correta. Não se trata apenas de mero sentimentalismo, se trata de estar convicto daquilo que a palavra diz ao nosso respeito. É disso que a palavra está tratando. Mateus 9, vira aí uma página para frente, talvez. Diácono Lenda também falou sobre morte, dar jeito para a morte. Tempestades, doenças. Aí você pode estar falando, mas Jesus, ele ressuscitou pessoas, porque ele era Deus. Legal, bacana. E Pedro, ele era Deus também? Pedro, o apóstolo Pedro, Deus? O apóstolo Pedro era Deus? Responda para mim, apóstolo Pedro era Deus? Legal. E o apóstolo Paulo era Deus? E eles não ressuscitaram pessoas também? E qual que é a diferença de Pedro e Paulo para nós? Eles eram apóstolos. Legal. E quando Marcos, lá em Marcos 16, falam que todos nós teríamos poder para ressuscitar mortos, ele está falando o quê? Que era apóstolos ou para todos nós? Para todos nós. Quando Jesus fala que nós faríamos obras maiores, ele estava se referindo ao quê? Ao que ele já fez
e obras maiores do que aquele já havia feito. É disso que a palavra trata. Olha só, Mateus capítulo 10, versículo 18, 9 e 18, perdão. E dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou um chefe, uma pessoa com autoridade, e o adorou dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Você acha que esse homem estava em paz? Você acha que ele estava alegre, dando notícia para Jesus? Para um homem que era chefe de uma sinagoga, fariseu, procurar Jesus, é porque ele estava no último do último da esperança. Sabe aquela última cartada que você vai dar? Eu vou dar, é a minha última atitude que eu vou tomar, se não der certo não vai dar mais. Foi isso que esse homem fez. Ninguém pode ajudar a minha filha, ela está ruim, faleceu. Nos outros textos diz que primeiro ele chega, fala que a filha dele está doente, daqui a pouco chega os seus servos e fala assim: ó, tua filha morreu. Lucas, sua filha já morreu, não tem mais jeito. E aquele homem, ele fica arrasado, destruído com essa notícia. E sabe o que o Jesus responde para ele? Crê somente. Jesus de novo trata a dificuldade daqueles que estão à sua volta com fé. Sabe, o que Deus está querendo tratar conosco essa noite é que para o coração estar em paz, é necessário estar em fé. Para o coração estar tranquilo, é necessário crer nessa palavra. Mas você não larga, você segura no problema, você segura na dificuldade, você segura na insegurança. Não há como viver milagres dessa maneira. Nunca você viverá um milagre dessa maneira. Felizmente você não vai conseguir viver milagres, porque você está agarrado em outra coisa que não é a fé. Pastor, meu sonho é mover as montanhas, mas não adianta você querer isso e não exercer fé. Não adianta você desejar grandes coisas e não exercer fé, continuar agarrado no quê? Eu estou agarrado nos bens materiais, eu estou agarrado naquilo. Pare com isso. A palavra está falando: busque primeiro o reino de Deus, e era o que aquele homem estava fazendo agora. Não tenho mais jeito, eu vou deixar de lado a religiosidade e vou procurar Jesus. E ele procura, e Jesus fala: crê somente. Sabe o que Jesus faz? Ele pega 3 discípulos, adivinha quais são os 3? Pedro, Tiago e João, os mesmos de sempre. Ele pega os 3 que ele confiava. Ele se cercou de pessoas de fé. Aí não, você está inseguro, está com medo e se junta com pessoas que não têm fé, que não falam de Deus. Aí fica difícil, fica complicado. Quando a palavra fala para nós nos congregarmos, já prestou atenção? Preste atenção numa coisa. As pessoas hoje em dia usam isso. As pessoas quando lançam um curso na internet, evangelista William, hoje em dia elas lançam um curso, e logo depois que você compra esse curso, tem um grupo no WhatsApp que eles te colocam. Não sei se você já comprou o curso, mas é assim. Você compra o curso e logo depois você vai parar dentro de um WhatsApp, um grupo de pessoas. Sabe como que eles chamam isso? Grupo de fomento. Sabe para que serve o grupo de fomento? É justamente para manter você com garra, com foco e persistência a cumprir aquele objetivo. Mas tudo isso é cópia do que Jesus já fazia antigamente. Quando se fala em congregar, é justamente em conversar com pessoas que creem da mesma maneira que você. Quando você faz isso, a sua fé cresce também, porque vocês falam da mesma coisa, vocês cantam a mesma coisa, vocês leem a mesma coisa. Por quê? Quando você faz isso, você sempre está animado. E era o que Jesus estava fazendo. Ele se cercou, pegou os seus melhores, levou, porque ele sabia que não existia dificuldade ou impossibilidade num ambiente desse. Mas não.
nós fazemos diferentes. Nós fazemos diferente. Porque nós somos diferenciados, né, gente? Porque a gente acredita que nós podemos criar um novo mundo, mas não é assim. Quanto mais você se cerca de pessoas de oração, pessoas da palavra, mais longe você chegará, mais tranquilo estará o seu coração, melhor serão os conselhos que irão lhe dar. Jesus pega aqueles 3, vai com o pai da menina, que também agora havia ouvido, crê somente. Era o coração de Jesus e mais 4 pessoas cheias de fé. Quando ele chega lá, está aquele monte de pessoas no velório. Jesus fala, eu vou levantar essa menina. Todo mundo dá risada da cara dele. Você está de brincadeira. Pensei que você ia trazer um médico, alguém melhor. Você veio me trazer Jesus e ele vem falar que vai levantar a menina. Sabe o que Jesus faz quando ele vê aquilo? Ele automaticamente tira de lado todas aquelas pessoas que iriam prejudicar o ambiente. Está compreendendo o que a palavra está falando conosco? Para vivermos o sobrenatural de Deus, além da nossa busca diária, nós temos que nos cercar de pessoas que estão cheias de Deus. Ah, pastor, então não vou conversar com mais ninguém. Então, não é disso, nós não estamos falando disso, estamos falando de você dar mais prioridade a pessoas que andem ao seu lado, que estejam com você. Ah, não, nossa, eu estou passando por um problema no casamento. Pô, vou falar com meu amigo que trai a mulher dele. Vai ser um ótimo conselho, vai me dar um conselho maravilhoso. Nossa, eu estou passando por um problema no casamento, eu vou procurar ele. E aí, meu querido, o que eu faço? Ah, você tem que sair para gandaia mesmo, cara. Conheço um lugar, 10, vou te levar lá. Conselho maravilhoso. Bênção esse conselho, né? Procura um homem de oração, uma mulher de oração, alguém que esteja com você, alguém que esteja e possa fazer com que a sua fé, ela prossiga. Está compreendendo o que a palavra está nos ensinando? Sabe, quando Jesus ele leva aquele homem, que desesperado começa a crer, e leva aqueles discípulos, não havia como aquela menina não levantar. E aí diz assim, 23, Jesus chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, saiam, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe a sua mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Ah, pastor, eu não acredito nesse negócio de ressuscitar mortos. Olha, se você acredita ou não, aí é uma particularidade sua. Eu sei que a palavra diz isso. Amém? Que cada um crê individualmente, isso não é do meu problema. Eu estou relatando o que a palavra diz a respeito. Eu estou relatando aquilo que a palavra nos ensina. Pedro levantou uma mulher chamada Dorcas, estava morta, estavam pranteando. Ele foi lá, levantou aquela mulher dos mortos. Pastor, acontece nos dias de hoje? Acontece, tem muito charlatanismo aí fora, tem, mas acontece nos dias de hoje também. E saiba de uma coisa, não há impossibilidades para Deus. Vou repetir, não há impossibilidades para Deus. Sabe quem cria os impossíveis? Nós. É nós que criamos os impossíveis quando nós não damos atenção a essa palavra. E para fecharmos, João capítulo 6. Para cobrir todas as áreas da nossa vida. Tempestades, morte, enfermidade, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Uma outra coisa que acontece no dia a dia, às vezes, é problemas financeiros. E saiba que o problema financeiro não está no quanto você ganha. Ah, se eu ganhasse 7 mil reais,
nossa, eu estava bem. Tem pessoas que ganham 10 mil reais e vivem mal. Uma vez uma pessoa se sentou na minha mesa, um agiota, se sentou na minha mesa e contou a história de um homem médico que ganhava 15 mil reais e os 15 mil reais dele não supriam a necessidade dele mensal. Ele precisava pegar dinheiro com a agiota. Olha só o texto, João 6:1. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais. A multidão estava seguindo porque viu o quê? Sinais. A galerinha gostou dos sinais. Era um grande show. Estava todo mundo alvoroçado. Que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentando-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus faz uma pergunta para ver o nível de desespero que aquele homem ficaria. Foi mais ou menos isso. Vamos ver se esse camarada vai ficar desesperado. E lógico que rolou o desespero. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão não vai dar não, Jesus. Não dá não, isso aí que você está querendo, não dá. Para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: olha, tem um rapaz aqui, olha só a percepção que esse homem teve. Pô, tem um jovem aqui. Ele só podia estar com o entendimento de que um milagre ocorreria com aquele material, porque em sã consciência, quem vai conseguir alimentar aquela multidão toda com 5 pães e 2 peixes? Tem gente que fala que o pão era um pão do tamanho desse... tem gente aí, teólogo, que fala que o pão era do tamanho dessa igreja aqui. Um menino chegou com 2 pães desse tamanho, assim, ó. 5 pães. Veio um caminhão entregar pão. E o peixe era o tamanho da baleia. Foi assim que eles comeram. Carlito, tem uns negócios. Foi que nem eu ouvi um dia desse aí. A pastora estava falando com uma professora de história. Falou que quando o mar se abriu com o povo de Israel, na verdade a água dava aqui na canela. Falei, então o milagre é maior ainda, porque o pessoal morreu com água na canela. Meu Deus do céu. Então os caras afundaram, era movedice e água. Não, tem uma explicação que não tem cabimento, né, gente? Dava na canela, os caras morreram afogados. Enfim, né, vai saber que cada uma. Eram 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mande assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha, pouquinha gente, né? 5.000 pessoas. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e seus discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando eles ficaram saciados, olha, eu não sei se o pessoal comia bastante, viu? Mas se for que nem os crentes de hoje em dia, rapaz, comeram bastante. Disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Olha só. Jesus multiplica e ainda ele tem ainda a atitude de não deixar com que nada se perdesse. Mas nós muitas vezes somos ostentadores, né? Ostentadores. Nós gostamos de mostrar dinheiro. Tipo esses clipes mesmo, né? De hoje em dia. Esses MCs aí, com corrente de ouro, dinheiro voando, carros rebaixados, né?
Às vezes a gente age assim, ostentação. Jesus está falando assim, o que sobrou do milagre, guarde. O tanto que chega na sua mão é um milagre. Por que torrar tudo o que chega à sua mão? Por que torrar tudo o que chega na minha mão? Quando chega um recurso na sua mão, não é porque você merece. Eu trabalhei, você trabalhou, legal. Mas se o recurso chegou na sua mão, é porque Deus permitiu, meu amigo, minha amiga. Se chegou até a sua mão, é porque Deus permitiu que você administrasse esse dinheiro. Por que gasta tudo ao invés de usar bem e ainda conseguir sobrar daquilo que... pastor, eu não consigo. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Porque se você tem se esforçado, tem recebido o recurso que chega às suas mãos e você não está conseguindo viver bem, e o viver bem eu não estou falando de, pastor, eu viajo todo final de semana, pastor, Bahamas, Havaí, não estou falando disso não, viu gente, Litoral Norte, não estou falando disso, eu estou falando de viver bem, conseguir se vestir, conseguir comer, conseguir viver, eu estou falando disso, viu gente, não estou falando de, vem aqui, coloque R$300, e quando você chegar ali na porta, vai cair um cheque na calçada de 10 mil, não estou falando disso. Eu não estou falando desse evangelho, eu estou falando do evangelho que supre as suas necessidades. Jesus supriu a necessidade daqueles homens, ele não se inquietou, não foi pego de surpresa, sabe por quê? De novo, ele exerceu o poder de Deus, e o poder de Deus está disponível para você. Se algo está acontecendo nas suas finanças, é hora de rever. E eu não estou falando de, pastor, vamos começar agora. Abram suas carteiras, venha cá os diáconos, vamos agora fazer. Olha, quem tem 10 mil, não estou falando disso não. Eu estou falando de viver bem com o que se ganha, fazendo a sua parte dentro do reino. Sim. Sem mistérios, sem passos para a bênção. Jesus quer suprir a todos nós. Vou repetir, ele continua sendo o mesmo Deus da antiga aliança, o grande El Shaddai, o Deus mais que abundante, nada faltará na sua casa. Pare com insegurança. Tem pessoas que estão presas, eu não vou ofertar porque vai faltar, eu não vou dizimar porque vai faltar. Ou é 8 ou 80, ou dá tudo para a igreja, né, igual nós vemos aí, dê a sua cueca para a igreja, o cara vai lá, tira, dá. Os caras ofertam até o tênis, o irmão vai embora descalço, ou é 8 ou 80, pastor, não se manifestou, lógico que não se manifestou, você não leu a Bíblia, agora não dou mais nada para ninguém, maravilha, que bênção, que Deus tem a ver com o seu desequilíbrio? Nada. Tem pessoas que estão apegadas dessa maneira, e Deus proporcionou fé a você para viver o sobrenatural de Deus. Coloque de pé. Essa é a palavra do último culto do ano, um ano difícil, mas que Deus supriu. Pode abaixar a luz. Deus supre as nossas necessidades. Na tempestade, a fé para viver o sobrenatural. No meio da morte, a fé para fazer milagre. No meio da enfermidade, a fé para manifestar a cura de Deus. No meio à escassez, a fé para a multiplicação. Pastor, eu ganho um salário mínimo, meio salário mínimo. Deus multiplica
Não foi isso que aconteceu no texto. Existem tantas e tantas histórias de multiplicação. Aquele jovem, ele poderia ter sido egoísta, guardado 5 pães e 2 peixes. Poderia ter sido egoísta. Quando ele entregou aquilo que parecia pouquinho, um milagre aconteceu. Um pouquinho de tempo, um pouquinho de esforço, um pouquinho de oração, um pouquinho da palavra. Ninguém está falando para você ficar 3 horas lendo, 3 horas orando. Estamos falando de um pouquinho a cada dia, um tijolinho a cada dia, um pouquinho que é feito constantemente. É essa atitude que Jesus está esperando de nós. Basta enxergar as atitudes dele. Quando os discípulos não se posicionaram, ficaram enquadrados como uma geração perversa, como qualquer outra. Quando os discípulos ficaram com medo na tempestade, foram chamados de homens de pouca fé. Quando aqueles que estavam à volta não podiam exercer fé, ficaram de lado. Quando se exerce a fé, o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Para curar, para trazer provisão. O que a palavra diz mesmo a respeito de nós? Ah, mas Jesus era filho de Deus, e você é filho de quem? De quem eu e você somos filhos? A palavra diz que nós somos filhos de quem? Filhos do diabo, é isso que a palavra diz? A palavra diz que somos filhos dos homens apenas, é isso que a palavra diz? Não. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A palavra está falando que Deus pegou Jesus, trouxe Ele aqui na terra, para que Ele levasse aquilo que nós merecíamos, e desse para nós aquilo que nós não merecíamos. Ele levou consigo aquilo que nós merecíamos. Sabe o que era o que nós merecíamos? Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos ficar miseráveis eternamente. Ele levou o que nós merecíamos e nos trouxe o que nós não merecíamos: vida eterna, cura, salvação. Nós não merecíamos, mas Ele trouxe para nós. Ele trouxe para nós uma nova perspectiva. Tudo isso na figura de Jesus. Jesus. Eu quero orar por cura. Tanto você que está aqui ou aquele que está em casa. Eu quero orar agora por cura física. Pai, em nome de Jesus, toda a enfermidade que está pegada ao corpo, se você está doente, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, toda a enfermidade, doença, que está causando dificuldades, em o nome de Jesus, problema muscular, ósseo, nervos, em o nome de Jesus, a palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si.
A sua palavra também diz lá em Marcos 11:22, tenha a mesma fé de Deus. Se qualquer disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito, em o nome de Jesus. Nós cremos na sua cura manifesta, conseguida na cruz do Calvário. Espírito Santo de Deus, pela unção da cura, toda a enfermidade agora seja destruída, despojada. Corpos sãos, corpos plenamente curados. A sua palavra diz que o Senhor Jesus despojou principados e potestades e deles triunfou em si. Dor no nervo ciático, em o nome de Jesus, seja paralisado agora. Problemas com enxaqueca, em o nome de Jesus, nós paralisamos agora todo problema com enxaqueca, problema no estômago, gastrite, causada por ansiedade, nervosismo, em o nome de Jesus, nós te paralisamos. Cicatrização desse estômago, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça, e pelas suas chagas fostes sarado. Seja curado, curada. Problema no joelho, articulação, desgaste ósseo, em o nome de Jesus. Receba a cura para o seu joelho e articulação. Em o nome de Jesus. Problemas renais, em o nome de Jesus, que a cura alcance agora esses rins, que o poder de Deus agora comece a agir neste rim, que está comprometido, em o nome de Jesus. Ser curado. Levante suas mãos. Eu quero abençoar a sua semana, abençoar a sua vida. Nós te agradecemos, Pai, por este ano, pela manifestação do poder em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por nos preservar. Que possamos viver uma semana abençoada. Que essa passagem do ano seja tranquila, em paz. Qualquer ferramenta, qualquer palavra, qualquer coisa que se levante contra as nossas vidas, seja paralisada desde já. Nenhum mal chegará à nossa casa, nenhuma peste se achegará a nós. Estamos guardados em Ti. O Senhor é o guarda de Israel, aquele que não dorme nem tosqueneja. O Senhor continua nos guardando. Receba a bênção de Deus que diz: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria. Ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em o nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor.